Tem alguma coisa errada, tal como o som de ontem, dentro do governo Bolsonaro. Alguma coisa está esquisita dentro do governo, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro estava visivelmente nervoso quando ele disse que ia dar um cartão vermelho para alguém que falasse mais sobre o Renda Brasil, que era um projeto que ele confiava muito. E nós vamos precisar do Renda Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter necessidade do Renda Brasil. Nós vamos ter que ajudar o povo brasileiro nesse período difícil de recuperação econômica, não do país, do mundo inteiro. O mundo inteiro passa por uma dificuldade enorme e, com certeza, a perspectiva econômica não é nada positiva, ela é ruim, é muito ruim, é horrível a perspectiva econômica para o resto do mundo. Se para o resto do mundo aqui, quem não tem chance nem de comprar arroz, feijão e óleo de soja, você imagina como é que vai ser a vida, como é que já está sendo a vida, já está sendo complicada a vida agora. A vida de um processo de ajuda do governo, do auxílio emergencial, que de R$600, que era pouco, mas já tinha dito bem o presidente, caiu para 300, né? Se estava sendo salvando a pátria, mas sendo, mesmo assim, não o esperado, você imagina com 300 conto o que o cara vai fazer na porta no mercado com 5 quilos de arroz custando R$40. Mas você é a favor do tabelamento da cesta básica? Eu sou sim. Dos alimentos básicos ao brasileiro, eu sou super favorável ao tabelamento. O resto não. O resto é livre mercado, que se virem aí. Disse aqui a ministra que os produtores não são responsáveis por isso. Alguém da produção do campo até o mercado, que está cobrando preços abusivos, alguém está metendo a mão na grana no meio do caminho, né? Se o mercado alega que o fornecedor é quem está cobrando caro demais, pau no fornecedor, multa no fornecedor. Se é o mercado, pau no mercado e pau no cara que está vendendo, cobrando mais do que devia cobrar, para se aproveitar de uma situação ridícula que nós temos no setor econômico do Brasil. Falando em ridículo, parabéns ao Everaldo, que eu vi uma transmissão muito boa do Everaldo na Rede Globo de televisão da Fórmula 1. Aliás, a única coisa que presta da Fórmula 1 ultimamente foi a transmissão do Everaldo e o comentário dos meninos do Burt e do Jafone. Porque é a coisa mais chata do mundo. O Hamilton sai em primeiro e chega em primeiro, ou sai em segundo e chega em primeiro. Final é sempre o mesmo. Como é sempre o mesmo o que nós vivemos aqui no Brasil. Uma pindaíba de dadó, uma dureza terrível, mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, as pessoas achando que acabou a pandemia, aí não podemos voltar com escola. O que é de alguma lógica, porque você vê na França, 2.100 salas de aula que foram abertas durante esse período pós-pandêmico, não é? Nem tanto, porque já voltaram muitos casos na Europa, na França principalmente, e na Espanha, que Madrid ameaça fechar de novo, com quarentena ou coisas que tais. As escolas estão fechando, foram 81 escolas com 2.100 salas de aula. Mas aqui a gente, por exemplo, vai e não dá aula. Tá bom, São Paulo não vai ter aula, então não sei se vamos reabrir as escolas, suas particulares e tal, e não vamos reabrir as escolas públicas. E aí deixa a praia lotada? Eu não entendo isso aí. Isso eu realmente não entendo. Deixa o transporte coletivo lotado. E como é que você fala que acabou a pandemia com mais de 1.000 mortos no Brasil e mesmo com subnotificação, mesmo com testagem abaixo daquela que é adequada? Por isso que eu digo, não se liga em autoridade não, se vira, mantenha o contato social distante, lave as mãos, passe álcool em gel se tiver e principalmente use máscara. Não fica nessa de que as autoridades acharam que a pandemia terminou, porque tem eleições e eu acho que esses caras, se não estão mentindo muito para você, vão mentir muito daqui para frente para dizer que a pandemia está controlada e que foi tudo muito bem, para você votar no prefeito que os caras querem que você vote, no prefeito que os caras querem escolher em qualquer lugar do Brasil. Esse é o meu conselho. Eu não confio mesmo na classe política. Se eu tivesse confiado, eu tinha amarrado meu burro em algum lugar. Eu não confio.
Eu desconfio de tudo que vem da política. Mas ontem o Bolsonaro estava pé da vida e com razão, porque cada hora passam para o Bolsonaro uma ideia do que é a economia. E eu acho que o Paulo Guedes, que é um sujeito que tem uma visão elitista do mercado econômico financeiro, ele pensa de uma maneira como um economista de elite pensaria, está esquecendo do povo brasileiro. Ele não está acostumado a governar para o povo brasileiro. Um ministério tão importante como o da economia, talvez só menos importante que o da saúde, ou no mesmo grau da saúde, porque nós matamos pessoas pra caramba no Brasil e do mundo, né? Com os erros que nós cometemos em termos de humanidade no controle dessa pandemia. E aí você dá um desconto porque era um bicho desconhecido, mas houve muito erro. Então nós matamos a economia e matamos gente pra caramba. O Brasil é o segundo maior país em número de mortos do mundo inteiro. Mas isso o mundo inteiro errou também. Essa é a grande realidade. Atire a primeira pedra. Mas daí a você começar a gerir a economia com uma visão elitista, porque o Paulo Guedes, ao mesmo tempo que o Bolsonaro mandou parar de falar sobre o Renda Brasil, disse que vai dar cartão vermelho para quem falar sobre o Renda Brasil, ele já volta a falar em CPMF. Como é que você pode discutir a volta dessa nefasta CPMF, que um dia o Jatene, que é boa gente pra caramba, foi um dos maiores cientistas e estudiosos do coração, um cirurgião de primeira categoria, salvou vidas, que teve boa intenção quando foi se meter na política e inventou a CPMF, mas aí roubaram a CPMF, não usaram para a saúde, tanto que a saúde pública no Brasil durante um tempão definhou e a CPMF desapareceu. Muita gente que inclusive entrou contra o Estado, tentando receber de volta o recurso da CPMF, acho até que recebeu, mas o brasileiro não tem muita mania de reivindicar, a maioria não entrou e isso aí desapareceu, roubaram o dinheiro da CPMF. O que eu quero dizer a vocês, do fundo do meu coração, é que não dá para você governar o Brasil só para gente rica. Você tem que governar o Brasil para a cara que ele tem. O Brasil é uma grande periferia, o Brasil é uma divisão de renda injusta, eu falo isso aqui todo dia, o Brasil é um país de pobres. Você tem que governar o Brasil para pobres, né? Os ricos, é claro que já tem a sua forma de reagir perante a economia. Nós temos excelentes, mas empresários fantásticos, capazes de sobreviverem a outros empresários corruptos, a um Estado bem corrupto, a políticos corruptos. Então nós temos empresários que passam por cima disso e fazem do Brasil a 10ª economia do mundo com muito orgulho. Eu tenho orgulho de muitos empresários brasileiros que empregam gente pra caramba, não se corrompem, mantêm as suas atividades econômicas funcionando e são grandes empresários. Eu tenho respeito por essa gente. O que eu não tenho respeito é por empresário vagabundo que mete a mão no dinheiro do povo, vai pra cadeia, sai de lá mais rico e continua saindo em coluna social ou coisa parecida. É desse tipo de gente que eu não gosto, mas o empresário brasileiro eu respeito demais. Como respeito o produtor, como disse a ministra ontem aqui. Alguém está metendo a mão no meio do caminho entre o produtor e até chegar ao mercado esses preços abusivos que nós temos aí. Isso aí deve dar um tilt na cabeça do Bolsonaro, pegar o Paulo Guedes, que não é um cara que pensa como ele. Ele foi eleito para governar pelo povo e para o povo. Ele foi eleito pensando no povo. Porque o Bolsonaro não é um cara elitista, nunca foi. Não tem nem pinta de elitista. Se ele for comer uma mesa com cristal, é capaz de derrubar o copo de cristal, como eu faria, e quebrar o copo. Eu sento na mesa, o cara põe um montão de garfo, eu falo pro cara, tira esse monte de garfo aqui, e de acordo que for chegando a comida que você vai servir, você me traz o garfo ou a faca certos aí, porque eu não sei comer com esse monte de garfo aqui, eu só tenho 2 mãos. Então põe lá aquele monte de garfo, olha, come de fora para dentro. O Bolsonaro é um cara parecido comigo nesse aspecto aí, muito parecido. Ele é um cara que é povão. Eu sempre, da minha vida, frequentei lugares populares, porque até 43 anos de idade eu fui muito pobre, não ganhei dinheiro. E quando eu ganhei dinheiro, nunca gostei de frescura, de festa de bacana, e nem de frequentar lugar bacana. Eu não me sinto bem
com gente bacana. Não me dou bem, em festa de rico, lugar de rico. Aliás, eu não me dou bem em festa nenhuma. Então, é um bicho de 7 cabeças, como diria o Raul, não é? Não é o Raul, é um compositor, porque o bicho de 7 cabeças vem de quem que é, Zé Ramalho, coisa assim. Bom, enfim, sou obrigado a saber de tudo, nem de tudo, e você sabe que eu não sei mesmo, é do Zé Ramalho. Então o Zé Ramalho definiu bem, o governo é um bicho de 7 cabeças. Tem um cara lá que quer pensar para ajudar o povo e tem um cara lá que quer governar do jeito que ele acha que tem que ser nos livros, o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Aquele cartão vermelho, o Paulo Guedes, pode não ter sido para você, mas chegou perto. Chegou perto de um cara da sua equipe. Se é um cara da sua equipe, também por tabela foi para você. Mesmo porque o Bolsonaro não tolera esse negócio de superministro. Ele não gosta desse negócio de superministro. Superministro para ele voa logo. Ele dá uma capa falando, você é super, então vai voar. Voou com Mandetta, voou com Moro e Companhia Limitada. Quer goste, quer não goste, o Bolsonaro pensa desse jeito. Sorte que o Congresso brasileiro está dando uma luz para o presidente da República, uma saída para o presidente da República. A mesma coisa que ele fez com o negócio do veto das igrejas, ele falou assim, eu vou vetar que a igreja não pague imposto. Mas sinalizou para o Congresso, claro, politicamente em ano eleitoral, vai vetar o veto do presidente e vai deixar com que as igrejas não paguem impostos, né? O que eu acho injusto também, sinceramente, eu acho que a igreja tem que pagar imposto como todo mundo paga. Essa é a minha opinião. Eu não estou fazendo média com ninguém, nem vou fazer, jamais vou fazer média com alguém. Mas acho que tem que pagar imposto e acabou. Essa é a minha opinião. Mas ele deu aquele toque, olha, eu vou vetar aqui, vocês vetem o meu veto. Ele é político, né? A mesma coisa fez o Congresso em relação ao Bolsonaro. O Congresso pretende pelo menos um projeto de renda mínima. Eu já vi isso do Maia, é coisa de político. Não é que eles querem ajudar os pobres, é que eles sabem que os pobres precisam ser ajudados. Isso pode melhorar um pouquinho a imagem da classe política, né? Encobrir até aqueles que continuam roubando aí dentro da política brasileira. Você entendeu? O Renan veio tirar um tumor do rim e diz que as críticas injustas provocaram isso nele. Pô, então, Renan, o povo brasileiro morre de fome, morre de câncer, morre de tudo quanto você pode imaginar, pelo que vocês fazem na política também. É caminho de duas mãos. Ou você acha que vocês políticos sofrem com as críticas? Você tem 12 processos, que não sei como é que você se livra desse processo, se nós que somos culpados pelo tumor que você tem no rim, coisa nenhuma. Isso aí sei lá, se é castigo até, entendeu? Porque quem não paga aqui, paga em outro lugar. Mas o negócio é o seguinte, velho, tomara que o Congresso abra a cabeça do Bolsonaro para um projeto de renda mínima, porque o brasileiro precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é pobre. Não que os empresários, os bons, não tenham que ser socorridos também por leis importantes. É bom que se diga isso, porque são eles quem fornecem o campo de trabalho. Não estou dizendo para deixar empresário na mão, não. Estou dizendo para deixar ladrão na mão. Porque tem ladrão que se disfarça de tudo, até de jornalista, de advogado, de gari. Tem ladrão que se disfarça de tudo, né? Então tem ladrão que se disfarça de político, que é corrompido pelo dono de empresas boas, mas de patrão corrupto, entendeu? Então eu acho que o Congresso vai num bom caminho quando pretende solicitar, mostrar o caminho para o presidente Jair Bolsonaro, que o pobre precisa, mas precisa mesmo de auxílio. Se ele não tiver um auxílio de alguma forma, o Bolsa Família só não vai dar, né? O Bolsa Família foi criado com objetivo eleitoreiro pelo Lula, que ele pegou do Fernando Henrique esse projeto e aperfeiçoou. Estou ouvindo um som no meu ouvido que não era para estar ouvindo. Estou ouvindo um som de rádio aí de alguém falando com alguém que eu não era para estar ouvindo aqui. Tem indução aqui no meu ouvido aqui, meu compadre. Tem alguém falando aí demais no meu ouvido aqui. Então, o lance é o seguinte, o brasileiro precisa de ajuda. E o político, para fazer média,
está dando um caminho para o Bolsonaro criar um projeto melhor que o Bolsa Família, um renda mínima, né, que seria um Renda Brasil disfarçado, que você não precisasse tirar do pobre, porque isso é jogada também do Paulo Guedes. Ele queria tirar do paupérrimo, como disse o Bolsonaro, de projetos aí para paupérrimos, e colocar dentro do Renda Brasil. Aí não dá, né? Tirar do mais pobre para dar para o pobre não dá. Mas isso deu um tilt na cabeça do Bolsonaro. Alguém precisa abrir a cabeça do Bolsonaro e dizer que ele estava no caminho certo quando ele pensou, primeiramente, no Renda Brasil. Porque ele pensou, o Paulo Guedes até concordava, depois o Paulo Guedes não concordou, depois mudaram de opinião, depois o Paulo Guedes era contra, e como é que você faz? Você mina o projeto e fala assim, olha, nós vamos ferrar demais o paupérrimo, então não sei não, presidente e tal. Mas alguém dentro do ministério, falaram o nome até do secretário que foi pedir desculpas para o Bolsonaro, porque o Paulo Guedes mandou o cara pedir desculpas para o Bolsonaro, alguém lá dentro acabou entregando o que pensava realmente o ministério, entendeu? E aí o Bolsonaro chutou o balde e disse que ia dar o cartão vermelho. O primeiro a dizer que não merecia o cartão vermelho do presidente, que não era para ele, foi o Paulo Guedes. É aquela história de quem faz o punho no elevador, né? O primeiro que fala não fui eu é porque foi, entendeu? Então, o cartão pode não ter sido diretamente para o Paulo Guedes, mas passou perto de ser para ele. Então é bom ele pensar num projeto para ajudar os pobres e não interferir nesse aspecto da política econômica brasileira, porque o Brasil, que já era pobre, ficou paupérrimo. O Brasil que eu falo é de quem está me ouvindo aí, da maioria das pessoas que me ouve, que está no trabalho, recebendo um salário reduzido e que tem medo de perder o emprego. O Brasil que eu falo é aquele cara que é massacrado pelo chefete puxa-saco de patrão, que fica mandando pessoas embora para dizer para o patrão que é o único jeito de salvar a empresa dele, né, massacrando os coitadinhos. Aí o cara tem que ficar quieto, já tinha que ficar quieto. O ano passado foi o pior ano da economia brasileira, hoje tem que ficar mais ainda porque não tem emprego. Esse coitado que eu estou falando. E se o cara sai do mercado de trabalho, tem cara que há 5 anos, 10 anos procura emprego e não consegue. Tanto que calcula-se que quase que a metade da população brasileira está no mercado informal. Saiu para procurar emprego depois que perdeu o emprego, não conseguiu emprego de novo. Então o cara quer se sustentar no emprego de medo de perder o emprego, aceita qualquer coisa. Até trabalhar por um salário bem menor, né, até cumprir uma jornada maior e ganhar menos pelo plano de saúde, pelas ajudas que tem, pelo benefício que ainda restou de estar empregado. Então não combina o Paulo Guedes com o Bolsonaro e acho que isso vai dar bode ainda. Eu acho que o Paulo Guedes não fica durante muito tempo no governo brasileiro, a não ser que ele mude a cabeça e comece a pensar mais no povo. Porque tudo que a gente não precisa num momento como esse, de preços da cesta básica abusivos, lamentavelmente grandes, para um povo que não tem dinheiro para comer, né? Nem para beber, e acho que nem para tomar banho daqui a pouco, porque eu já falei há muito tempo. Se não chover, vão começar a racionar água. Já estão racionando água em 2 cidades do interior. Para chegar aqui na capital, não vai demorar muito, não. Então, meu irmão, é isso que eu tinha a dizer a você. Minha querida amiga também. Se esse Paulo Guedes não começar a pensar no povo, ele vai para o espaço, porque o Bolsonaro, se mantiver a filosofia do Paulo Guedes, ele vai ferrar você que está me ouvindo aí. Você que precisa de ajuda, você que tem necessidade de ajuda, você que tem um pequeno emprego, tem um boteco, por exemplo. Se o cara que frequenta o seu boteco para comer o prato feito aí da hora do almoço, ou então tomar uma cervejinha no fim de tarde, você depende desse cara. Se ele não tiver dinheiro para ir aí gastar, né, para comer pelo menos a comida dele de cada dia, para poder trabalhar à tarde, para depois voltar para casa ainda com pão e leite garantidos para o para a segunda jornada dele, que começa logo no dia seguinte. Alguns terminam às 3 da manhã
e começam às 6, alguns terminam às 8, 9, terminam e começam às 4 da manhã. Se o cara não tiver um mínimo para ele gastar no mercado, o mercado vai sofrer. Desde o pequeno até o grande, todo mundo vai pagar por isso, e principalmente o pequeno, que é o pobre. Se esse ministro da Economia continuar pensando em fazer uma economia para gente rica, aí é que o Brasil está ferrado, porque o Brasil necessita de ajuda. E o Brasil que eu falo, você conhece, porque você faz parte dele. RB fechada com você.